Que tem como título Uma Presença que Muda a Realidade, Pessoas e Obras que Carregam a Esperança. Então, por que a gente escolheu esse tema, né? Então, num mundo cada vez mais fluido, no qual parece que não possam existir certezas, onde predomina a discussão teórica dissociada dos acontecimentos e da realidade concreta, diria uma filósofa, a inteligência de destituição da realidade, quisemos voltar o nosso olhar para pessoas que, aprofundando a sua experiência cristã e, portanto, profundamente humana e concreta, impactaram a sociedade através do seu testemunho e das suas obras. Então, nesse nosso trabalho de olhar, né, para a realidade, olhar para essas pessoas, nós nos deparamos com pessoas e ou obras que enfrentaram as circunstâncias adversas com uma hipótese positiva e, com isso, mudaram a sua própria realidade e, muitas vezes, a realidade ao seu redor. Nós consideramos, eu estou falando aqui em nome do Centro Cultural Fato e Presença, do qual eu faço parte, consideramos que, para sair da bolha da polarização, nada melhor que ouvir relatos de gente que pôs a mão na massa e simplesmente viveu, e viveu bem, o que tinha que viver. Bom, esse nosso encontro de 2024 acontece em um momento muito especial para nós do Movimento Comunhão e Libertação. Nesse ano estamos comemorando os 70 anos de nascimento do movimento. E todos nós do Centro Cultural fazemos parte também do Movimento Comunhão e Libertação. Esse movimento foi fundado pelo servo de Deus, Padre Luiz Giussani. Padre Giussani sempre disse que nunca pretendeu fundar um movimento, mas sim comunicar a beleza que é o encontro com Cristo, sentido da vida, e o gosto que tal encontro traz para quem o encontra, para quem faz esse encontro, o centro. Além disso, ele costumava dizer, reconhecido, que tudo que nasceu por seu intermédio foi por ação do Espírito Santo, tanto que muitas vezes se surpreendia ao reler o que havia dito aos membros do movimento. Então, a primeira festa são 70 anos do movimento. A segunda festa são os 40 anos da presença do Movimento Comunhão e Libertação aqui no Rio de Janeiro. Essa história começou em 84, mudou a vida de muitas pessoas e continua mudando. Como o Dom Filipe falou, não foi uma coisa que aconteceu lá, mas é uma coisa que continua acontecendo na nossa vida. O movimento chegou à nossa cidade em outubro daquele ano, por solicitação do então cardeal Dom Eugênio Salles. Então, com muita alegria, sei que todo mundo já sabe, mas a gente está muito feliz por a gente ter aqui com a gente o Dom Filipe Santoro, na época era o Padre Filipe, que junto com o caríssimo Dom Juliano, que também está aqui presente e está muito contente com isso, eles foram enviados pelo Padre Giussani à nossa cidade para compartilhar conosco a experiência de CL. Bom, essa é a segunda comemoração. Tem uma terceira. A terceira comemoração é o próprio Reencontros. O Reencontros começou há 10 anos, quando a gente fez esse evento para comemorar os 30 anos de movimento do Rio de Janeiro. E a partir daquele encontro, que foi extremamente bonito, o Reencontro se impôs a nós como uma experiência que precisava continuar, que não podia acabar só naquele ano. Então se impôs, positivamente falando, como aconteceu com o Dom Giussani. Foi algo bonito que deveria ter uma continuidade no tempo, e essa é a 7ª edição desses 10 anos. Bom, por último, a gente não pode mencionar, talvez a coisa mais importante, né? Que o grande fato que marcou a nossa história nesse ano foi o início da fase testemunhal do processo de beatificação e canonização do servo de Deus, do Giussani, acontecido em 9 de maio, na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão. É uma grande graça o reconhecimento pela Igreja da vida de Dom Giussani, de suas virtudes e tudo que nasceu do carisma a ele concedido e que é compartilhado conosco. Então, já desde esse início eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram com o seu trabalho ou com doações para que o Reencontro 2024 pudesse acontecer, assim como aos voluntários que irão ajudar nesses 2 dias, né? Um agradecimento especial ao Colégio Zacarias, que nos recebe, como o Padre André falou, nos acolhe de braços abertos, com grande disponibilidade e amizade. Então, depois
poucas palavras introdutórias, a gente queria começar a primeira mesa desse Reencontro 2024, que é a mesa sobre o Padre Vitor. É possível que a maior parte de vocês, se não todos, nunca tenham ouvido falar de Padre Vitor. Padre Vitor, o nome completo dele é Francisco de Paula Vitor. Ele viveu no interior de Minas na segunda metade do século XIX, ainda durante a vigência da escravidão negra do Brasil. Para conhecer um pouco mais a história do Padre Vitor, a gente vai ter aqui com a gente, né, nós teremos aqui conosco o doutorando em Política Social pela UF, o Railson Barbosa. Depois eu vou chamar ele para vir aqui, para sentar aqui comigo no palco. Antes de começar a contar a história do Padre Vitor, a gente quer partir de um capítulo bem recente da história, relativamente recente da história do Padre Vitor, que é a sua beatificação. Então nós queremos assistir 2 vídeos bastante curtos. O primeiro é a apresentação da imagem oficial do Beato Padre Vitor na missa de beatificação, que aconteceu em Três Pontas, porque ele viveu em Três Pontas, e a internet vai dar trabalho agora. Isso foi no dia 14 de novembro de 2015. E depois vamos assistir 1 minuto o comentário do Papa Francisco na oração do Ângelus no dia 15 de novembro de 2015. Como santo. Mas agora ele poderá estar nos altares da sua imagem, né? Como santo. Mas agora ele poderá estar nos altares da sua imagem, né? Nós estamos vendo daqui a pouquinho, eles vão apresentar a imagem oficial. Então agora ele pode ter uma missa dedicada a ele, momentos de orações, pode participar, por exemplo, numa ladainha de todos os santos, ele pode ser incluído. Com todo culto oficial da igreja, o nome dele está escrito. E a imagem também pode estar em igreja, ele pode ter nome de capela, igreja a partir de agora também, né? Isso. O que antes não podia, agora ele pode estar dentro das igrejas, a imagem também, né? Nós estamos vendo. E esse é um momento de expectativa muito grande, né? Porque agora vai ser apresentada a relíquia, assim que fala, a imagem dele, a imagem que a igreja vai ser utilizada a partir de agora. É isso, Padre? São duas circunstâncias. Uma é a relíquia, outra é a imagem. Porque até então, para divulgar a veneração, eles estão aí mostrando. Agora é a imagem oficial, a imagem aprovada pelo Vaticano. Aqui ao vivo, na TV Alterosa, em parceria com a TV Aparecida, você vê esse momento importantíssimo. Agora, Padre Vitor já beato, e agora a gente vê a nova imagem do Padre Vitor. E agora o pessoal pode colocar em casa, porque a gente já tem a imagem, mas essa é a oficial da igreja. Vamos acompanhar esse momento tão importante. E aos poucos dá uma curiosidade, né? Sim. Olha só aí, um Padre Vitor jovem. Muito mais jovem do que a gente viu nas outras imagens. As imagens só em casa, né? Sim. Eu acredito que até para mostrar a força e o vigor, para que todos nós abracemos o desejo de sermos santos, pois é o grande pedido de Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então, e tendo esta cruz na mão, ele é um padre, ele é um sacerdote, nós não podemos esquecer que é um sacerdote do tempo. Essa é Isabel, não é isso? Isso. Essa é Isabel, Maria Isabel, com a filha, que é a Maria Mirabolada, professora, Maria Isabel, com a filha que foi a Sofia, que foi o pedido dela, né, de acordo com ela, e que foi provado pela igreja. Ela pediu que engravidasse, o Padre Vitor concedeu esse milagre a ela, e ela teve a Sofia, entra nesse momento de muita emoção. E ela entra com a relíquia. Ela está com a relíquia. Isso. O que é a relíquia? É uma partícula dos restos mortais do Padre Vitor. Então essa relíquia ficará exposta, né? E é um momento muito importante, porque você tem 2 maneiras de venerar a pessoa que foi declarada beata. Ou a imagem, esta que foi apresentada, que nós vimos aí, foi apresentada, ele com a Bíblia de um lado, a cruz do outro,
e agora a relíquia. São momentos importantíssimos, né, para que a pessoa possa realmente venerar o beato. Né? Eu posso observar. O Papa Francisco falou sobre a beatificação de Padre Vítor durante a oração do Ângelus, ontem na Praça de São Pedro, no Vaticano. No vídeo, que está em várias redes sociais, o pontífice se refere ao agora beato Francisco de Paula Vítor como pároco generoso e excelente de descendência africana, nascido de uma escrava no Brasil. A Três Pontas, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, è stato proclamato beato Don Francisco di Paula Vítor, sacerdote brasiliano di origine africana, figlio di una schiava, parroco generoso e zelante nella catechesi e nell'amministrazione dei sacramenti, si distinse soprattutto per la sua grande umiltà. Possa la sua straordinaria testimonianza essere di modello per tanti sacerdoti chiamati ad essere umili servitori del popolo di Dio. A cruz sumiu. Senta aqui. Então, a ideia dessa mesa redonda surgiu, eu digo isso não para me vangloriar, mas porque foi uma coisa curiosa. Eu tenho o hábito de ler, pelo menos, o que o Ângelus, né? O que o Papa diz no Ângelus, o comentário do Evangelho. E aí, nesse dia, nesse domingo, eu li, puxa, eu nunca ouvi falar desse Padre Vítor, né? Foi beatificado. E fui procurar informações sobre ele. Eu fiquei muito surpreso com essa história, né? Era negro, né? Possivelmente escravo, mas pelo menos filho de escravo, com certeza, né? E aí eu fui me informar, encontrei um livro com a biografia dele, e quando a gente fala de Padre Vítor, né, é impossível não pensar na iniquidade que é a escravidão em geral, mas que naquela época, né, oficializada, né, a escravidão negra, que ainda é, né, presente na sociedade, infelizmente. E lendo a história dele é muito pesado, né, porque seus próprios seminaristas tinham esse preconceito contra aquele, né, seminarista negro que entrava no seminário, mas a gente vai ver, contando a história dele, que ele viveu essas coisas com uma novidade verdadeira, né? Não fez as batalhas contra o racismo, mas ele viveu uma experiência de fé que permitiu que ele, né, oferecesse aquele sofrimento, daquilo que ele, e se tornasse, né, e realizasse a vocação dele, porque ele se percebia como um homem chamado por Deus a ser sacerdote. Então isso é muito bonito. O outro encontro inusitado foi com o Railson, né? Porque quando nós programamos essa mesa para o reencontro, nós entramos em contato com a Associação Padre Vítor, que fica em Três Pontas. Tem uma associação que cuida, né, das coisas do Padre Vítor, recolhe os testemunhos de milagres, né? São pessoas, nós fomos lá, são pessoas muito acolhedoras. Se vocês perceberam, aquele milagre da panada de ginecologia tem sempre bons milagres, porque, se não me engano, o Frei Galvão foi uma gravidez também obtida, e com o Padre Vítor, aquela senhora tinha infertilidade, e pediu a Padre Vítor, os médicos diziam que ela não podia engravidar, e ela teve o bebê depois de pedir a Padre Vítor. Então nós entramos em contato com a Associação Padre Vítor. Queríamos que alguém viesse aqui para esse encontro, mas eles estão justamente nesse momento, nesses dias, na novena, rezando pela canonização dele, porque dia 23 de setembro é o dia de aniversário de morte do Padre Vítor, né? Então é o dia em que se comemora o nascimento para o céu do Padre Vítor. Bom, e ela falou, não, tem um
doutorando que mora lá em Niterói, que se chama Railson, e que conhece a história do Padre Vitor. Bom, nós conhecemos de longa data o Railson. Tudo bem, podia ser muita coincidência mesmo o nome, não é um nome tão comum assim, mas ninguém imaginou que era o Railson que a gente conhecia adolescente lá em Niterói, lá no bairro de Fátima. Bom, então, Railson, a partir desse nosso encontro, né, a primeira coisa que eu queria pedir para você contar é como é que você conheceu a história do Padre Vitor, por que você se interessou pela história dele e o que ele tem a ver com a tua tese de doutorado. Primeiramente, boa noite. Carlinhos, muito obrigado por esse espaço. Bom, a vida é um grande reencontro também, né? Então, estou vendo tantas caras rostos que são tão familiares, né? Então, isso de certa forma me emociona muito. Bom, a história do Padre Vitor chegou, vamos botar aí, eu tinha uns 15, 16 anos. Mas, assim, sem nenhum tipo de devoção nem nada. Chegou pela minha mãe, que uma vez falou, olha, tem um padre, conheci, né, a história e tal. E, Railson, vou te apresentar. Se você debochar desse padre, você vai ser nada na vida. Eu falei, meu Deus do céu. Não, foi o primeiro contato que eu tive com o Padre Vitor. Se você for padre, ele não vai deixar você ser padre. Se você for advogado, ele não vai deixar você ser se você debochar dele. Eu fiquei meio assim com o Padre Vitor. Mas aos poucos eu posso dizer, bateu aquela curiosidade, né? Então fui lendo um artigo aqui, até chegar no Passarelli em 2013, foi quando a obra de fato foi publicada. E para a tese de doutorado, porque na verdade o projeto inicial era sobre uma coisa e acabou vindo para nada a ver, mas que está rendendo bons frutos. Estou falando na tese sobre uma hipótese de que há racismo dentro do clero, praticados por paroquianos, ou até mesmo por algum tipo de estrutura. É um pouco polêmico? Mas a gente está sabendo lidar muito bem com a situação, porque está mostrando também uma outra parte. E como que eu vou resgatar algum padre histórico? Sei lá, foi o primeiro grande desafio. E apareceu logo quem? Padre Vitor. Fui até Dom Pedro, que eu tinha um contato, Dom Pedro mandou para Adriana. Resumo da história, outros artigos foram aparecendo e a figura de Padre Vitor, sem dúvida nenhuma, é posta como o grande padre, se assim a gente pode dizer, no que diz respeito aos padres negros em geral, né? A grande referência. Eu sempre falo, Railson, o que isso tem a ver com o que a gente está falando e tal? Porque, já vou adiantando um outro assunto, mas qualquer tipo de desafio, de problema, de problemática, a gente tende a levar muito para a questão da politização, de abraçar pautas, de na verdade virar um grande sindicalista. E quando a gente lê a história do Padre Vitor, é completamente o oposto. Foi através do silêncio, foi através da oração, foi através da busca por assemelhar-se sempre a Cristo que Padre Vitor conseguiu, ou melhor, foi um grande exemplo nesse sentido. Sim, ele sofreu racismo naquela época, sofreu isso, o próprio biógrafo vai atestar. Ele poderia levantar uma bandeira muito bem, né? Mas não. Foi através do exemplo, foi através da submissão, muitas vezes, que Padre Vitor se tornou referência. Então, aquele rapaz de 21 anos, negro, que entrou para o seminário através de Dom Viçoso, que foi o grande incentivador, ele não quis ir ao caminho da radicalização. Esse é o grande legado que eu posso deixar aí para o Padre, Padre Vitor deixou, se fizermos essa leitura para atual contexto contemporâneo. Certo. A gente vai continuar contando a história do Padre Vitor, mas
para a gente conhecer exatamente, né, o momento histórico que ele estava vivendo. Ele nasceu no dia 12 de abril de 1827, no Império Brasileiro, na cidade de Campanha, no sul de Minas, pertinho lá da Auxiliadora. Não tão pertinho assim, né? É pertinho. Campanha atualmente é uma cidade pequena, uma cidade muito bonitinha, mas é uma cidade pequena. Na época era uma das cidades mais importantes do sul de Minas. Teve um momento que Minas tinha 10 cidades e uma delas era Campanha. Moravam ali muitos fazendeiros, eram proprietários de escravos, né? A mãe de Padre Vitor, chamava Lourença, era escrava preferida de Dona Mariana Bárbara Ferreira. E essa Dona Mariana, ela foi a madrinha de batismo do Padre Vitor. E ela teve uma importância, né, fundamental, claro, porque ela era madrinha, né, possivelmente proprietária, né, pensar em que alguém é proprietário de um ser humano é uma coisa muito esquisita, mas enfim, era proprietária do Padre Vitor. Fala um pouquinho para a gente, Dona Mariana, Railson, por favor. Olha, tem algumas literaturas, em especial, que tratam da relação de compadrinho na Bahia, por volta do século XVIII, século XIX, que servem de base para analisarmos essa relação de Dona Mariana e o próprio Padre Vitor. A primeira delas, que é a confiança, né? Primeira, o movimento de confiança de Lourença para Dona Mariana já é um estabelecimento assim, não é algo momentâneo. Eu estou confiando um bem. Então essa relação de compadrinho, no primeiro momento, ela estabelece um vínculo, e esse vínculo é eterno. E mais importante que isso é aceitar ser madrinha, que foi o que aconteceu. Então, a partir daquele momento, aquela relação ela constituiu uma união religiosa, social e afetiva. E com o passar do tempo, Padre Vitor não se tornou aí uma propriedade de Dona Mariana, mas sim um filho. Então a primeira, pode-se dizer, né, a primeira forma que Dona Mariana deu a Padre Vitor foi através da educação. A preocupação que ela tinha com aquele jovem, que aquela sociedade ali seria discriminado de todas as formas, mas a preocupação dela foi formá-lo. Tem alguns relatos que ele sofreu racismo durante esse processo de formação, logo nos primeiros anos, e que muitas vezes Dona Mariana tomou a frente, né? Saiu em defesa do seu afilhado. Bom, com o passar dos anos, né, primeiro ele foi um alfaiate artesão, mas essa relação continuou até a sua entrada, até a sua vida, né, até o final da vida de Dona Mariana. Isso é muito importante também, porque naquela relação social também envolvendo a própria igreja, que vivia sob o regime do padroado, para você ordenar um jovem negro ou descendente de escravo, ou descendente direto de uma pessoa negra, tinha que ter algumas dispensas. Mas ele fala, não, a igreja é racista? Não, vamos lá. Espera aí. Primeiro de tudo, não existia de fato uma renda própria, não que hoje exista, mas para que aquele padre tenha de fato algo que possa provê-lo, era muito difícil e tinha que ter alguém por detrás. Então ele tinha que comprovar primeiro ou uma relação de compadrinho ou uma linhagem, né, uma descendência de uma pessoa que pudesse provê-lo. No caso de Padre Vitor, ele não teve a identidade do pai registrada. Isso o Passarelli deixa bem claro. Só de Lourença e da sua madrinha. Bom, com isso, é de fato Dona Mariana que assume essa espécie de tutela também para a formação do Padre Vitor. Então ela desempenha um papel ímpar, não só na formação pedagógica, educacional, formativa nos primeiros anos de ensino de Vitor, né, de Francisco, como também na sua própria caminhada vocacional. Então uma mulher que de fato teve uma importância fundamental na vida dele. Então, o pouco que eu conheço
conheço do Padre Vitor também vem da leitura do livro que tem, depois, se vocês quiserem adquirir, que é muito interessante, nós temos ali na banquinha, que fala, né, de Dona Mariana como essa mulher branca que era casada com um descendente índio. Ela quis, né, ela ficou um mestiço, né, que já não era dentro dos padrões da época, né, e que tratava os escravos com dignidade. Ou seja, já é uma coisa bastante diferente nisso, né? E tem uma história muito que é triste, né, mas que no final das contas foi o que desencadeou em Vitor, na época, né, que eu não era o padre ainda, que o levou a conversar com a Dona Mariana, foi que ele estava aprendendo o ofício de alfaiate, né, lá na cidade, e em determinado momento o alfaiate perguntou o que vocês querem ser, e ele falou que queria ser padre. E o alfaiate simplesmente saiu, né, teve um ataque, né, e começou a zombar dele, toda a alfaiataria. E ele falou, mas por que não pode? Porque tem São Benedito, tem outros santos negros, e o alfaiate, né, o mestre dele, cada vez mais irritado, começou a dar bordoada nele e expulsou da alfaiataria a bordoadas, né? E ele não entendia por quê, né? E aí ele voltou para casa e falou com a Dona Mariana, por que você está aqui? Ela falou, por que você está aqui? Você já está estudando. Aí ele falou, aprendendo seu alfaiate. Ele falou, não, mas o mestre me expulsou. E por quê? O que você fez? Você aprontou? Não fiz nada, só disse que ia ser padre. Ele falou, mas você quer ser padre mesmo? Aí ela falou, então vamos ver. É uma coisa muito impressionante que tem uma pessoa, né, essa madrinha, com uma humanidade, né, pecadora como todos nós, mas que tem uma humanidade excepcional, né. Agora, além da Dona Mariana, tem uma outra figura que é muito importante na caminhada do Padre Vitor, né, que é Dom Viçoso. Dom Viçoso era o bispo da época, o bispo da cidade. Dom Viçoso era português, ele não era brasileiro, né. Então, então, Dona Mariana, né, sabendo de todas as dificuldades, para que, como você já mencionou, que um escravo, né, um negro pudesse ser padre, ela fala com o padre da cidade, que tenta né, demovê-la da ideia, mas ela não, ela firme, pede para ele ensinar, né, o latim. Foi o padre da cidade que começou a ensinar o latim, e quando tem a visita pastoral, ela pede para falar com o bispo, né? E o Dom Viçoso é uma outra figura que eu acho que vale a pena conhecer. Você pode falar deles para a gente? Bom, eu acho também muito curioso como a circunstância também acaba sendo um protagonista, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Dom Viçoso, a partir do momento que ele é nomeado para a diocese, também no regime do padroado, ele vê uma necessidade de mudança no seu clero. Primeiro porque o clero de fato vivia moralmente dando alguns problemas, também questões de fé, a própria questão do seminário, isso depois a gente vê com a entrada do Padre Vitor. Então, quando ele chega naquela diocese, não, preciso fazer uma reforma. Mas que tipo de reforma? É levantar uma igreja? Embolsar uma parede? Não. Uma reforma muito mais profunda. E nessa visita pastoral, que tem por objetivo justamente conhecer o campo, né, que você está querendo conhecer, investigar, ele também dá aquelas olhadas, não, será que tem alguma pessoa que pode ser investida também na questão da vocação? Bom, quando ele tem esse encontro com o Padre Vitor, é curioso porque aquela circunstância também foi bem interessante para esse encontro. E o Padre Vitor, que já tinha uma inclinação natural ao sacerdócio, sem muitas palavras, Dom Viçoso olhou para aquele rapaz, não, peraí, esse rapaz tem alguma coisa de diferente. Não é só a cor da pele, não, né? Ele tem alguma coisa diferente. E foi esse olhar clínico e vocacional que Dom Viçoso teve que possibilitou a entrada de Vitor para o seminário. E ele foi muito taxativo, porque colocar um rapaz de 21 anos, que para aquele modelo já era considerado velho, você entrava no seminário muito cedo. 21 anos era quase idoso. Então, com 21 anos, não, eu vou bancar essa vocação.
E Vitor significou a reforma do clero daquela diocese. Então foi através daquela figura daquele rapaz humilde, manso, que possibilitou o crescimento espiritual e essa reforma pastoral religiosa que Dom Viçoso lá atrás, quando teve aquele insight, já tinha planejado. Então foi um encontro providencial, não foi uma coincidência. E o papel formativo também, de formador de Dom Viçoso para aquele rapaz foi fundamental. Perfeito. É muito interessante ler, claro que não vai contar todos os detalhes, que tem livro, vocês podem... Melhor comprar, né? Melhor comprar. A entrada, no momento em que ele vai para o seminário, né, que chegavam os seminaristas que estavam chegando no primeiro ano, chegavam lá com escravos, inclusive, com as carruagens, com as charretes, sei lá como é que chamava, qual era o meio de transporte daquela época, né, e chega o Vitor a pé, porque ele foi a pé, né, porque ele tinha feito uma promessa de, se ele conseguisse, né, ele entrar a autorização para entrar no seminário, que ele iria a pé, e ele se apresenta e não, a entrada dos escravos é lá. Ele falou, não, eu quero falar com ele. Não, mas é lá. Aí ele insiste, e ele é muito mal recebido no seminário, né? E os seminaristas, né, de então começam a querer forçá-lo, não só, né, ele aceita, né, eles começam a tratá-lo como escravo, pedir para ele mandar ele engraxar os sapatos, lavar as roupas dele, e ele fazia tudo isso, né? E ele fazia isso de bom grado, ele aceitava isso, né? Porque ele via nisso o caminho da vocação dele, né? Não fazia com revolta, ele aceitava, e com isso ele foi, né, depois ele foi impondo um respeito, né? Foi nascendo um respeito, não só por isso, mas porque também ele era um aluno aplicado, porque tinha fazia uma experiência religiosa muito profunda, né, de oração, etc. Mas passando para um outro aspecto, eu quero ressaltar os aspectos que eu achei também muito bonitos, muito vivos da biografia dele. Ele já era padre, quando ele já era padre. Então, tem vários episódios em que contam que ele gostava muito de música, então ele ensinava os meninos a fazer instrumentos, né, com paus, né? Ele gostava do carnaval, né? Imagina o carnaval daquela época, era um carnaval bem mais comportado, mas gostava e dançava, né? Que isso era um pouco escandaloso, né? Então, não sei, pensando um pouco na nossa experiência do movimento, né? Que a gente gosta da vida, né? Era um homem que gostava da vida, não era um homem que vivia, né, um dramaturgo, um místico, mas um homem que vivia identificado com a cultura que ele, né, na qual ele nasceu, e com a população, com o povo que ele era chamado a pastorear, digamos assim, né, a guiar como padre. Né? Isso é muito interessante, né, Wilson? Eu acho também muito interessante porque essa figura do Vitor alegre, do padre Vitor também feliz, que não precisa se esconder atrás de uma máscara de tristeza ou de falsa contrição. Pensa comigo, aquela sociedade, século XIX, um seminário aparentemente bem organizado, entre aspas, né? Se for olhar assim, todo bonitinho e tal. Mas quando o rapaz entra no seminário, ele é julgado, sem conhecê-lo, no caso. Então, julgam pela cor, julgam por um preconceito, até mesmo de âmbito intelectual, já que ele é negro, ele deve ser bem ruim academicamente, né? Então ele sofreu logo esse impacto, logo em primeiro momento. Bom, eu acredito, uma leitura minha, que Vitor, seminarista também, foi um instrumento de mudança também no coração daqueles seminaristas. Então a possibilidade dele ter entrado, ter feito moradia ali no seminário, para aqueles rapazes que de fato se abriram para um encontro com Cristo, significou uma conversão muito grande. Então os primeiros que zombavam, não, Vitor, você é negro, você tem que engraxar no sapato, não é na liturgia que você tem que ficar, não é ajudando no altar, não é tocando a sineta, não é organizando a capela, não, você tem que engraxar no sapato, varrer a sala, limpar banheiro,
passar o negócio na minha batina, aqueles que falavam se tornaram amigos e já viam prenúncios de santidade na vida do Vitor, daquele seminarista. Então ele foi um instrumento de conversão já naquele estado de formação. Bom, e outra coisa também, aquela realidade de contexto histórico, social, religioso, era também de um movimento tradicionalista também, que não é tradicional, vamos fazer os contrapontos. E um rapaz alegre, um padre feliz, um seminarista feliz, além de incomodar, significava também aquele objetivo que o Dom Viçoso tinha de reforma do clero, que não é um clero que por detrás, ou melhor, aparentemente, fica rezando, só fala latim, enfim, mas por detrás condena, julga. É mais ou menos uma analogia com os fariseus, né? Bom, eu acho isso uma grande pancada, sabe? Uma grande pancada não só para aquele clero, para aquele contexto, né? Mas como sinal também de contradição. Esse rapaz feliz, esse padre feliz, esse padre que não negou a sua cultura, né? Que ensinava. Tem um artigo que eu gosto muito, mas ele é um pouco tendencioso, então a gente tem que olhar com um filtro, que é do Marcos Vinícius Fonseca, de 2020, onde ele trata o Padre Vitor sob o olhar da pedagogia. É o professor Padre Vitor. E ele vai falar muito sobre essa questão do Padre Vitor, que era muito preocupado com as mazelas daquela sociedade, né? Que não é um sindicalista, sempre bom lembrar, mas ele prezava sempre pelo bem-estar da sua comunidade, principalmente pelo bem-estar espiritual. Então essa reforma que o Padre Vitor fez, primeiro no seminário, depois na sua primeira paróquia, que ele ficou tanto tempo, e que logo no começo falaram que não, peraí, um padre negro aqui? E foi esse padre negro que evolucionou aquela região. Bom, ele não era normal não, ou melhor, era muito normal, tão normal que só pode ser santo. Pode ser santo. A vida do Padre Vitor também tem muitas obras, né? Ele teve essa preocupação com a educação, então ele criou uma escola lá, que depois tornou uma escola de excelência. As pessoas iam até do Rio de Janeiro, capital do Império na época, iam estudar na escola em Campanha, né? Ele vivia uma pobreza muito grande, no sentido também bonito de desapego. Então as pessoas entravam na casa dele, pegavam as coisas e iam embora, né? E, sim, consciência dele, né? A empregada se preocupava muitas vezes, a pessoa que trabalhava com ele, né? Porque não tem o que comer, e daí a pouco chegava alguém com uma doação, aquelas coisas que acontecem com os santos, né? Ele acolheu um leproso na casa dele, um leproso que um dia ele encontra no fundo da igreja, né, acuado, que ele vai. Então tem uma obra também, né, e tem um episódio que eu quero retomar para fazer a próxima pergunta mais geral para você, que você já comentou um pouco. Em um determinado momento, né, que naquele período acontece o movimento abolicionista no Brasil, né? E dentro desse movimento havia a possibilidade de que nas cidades se formassem juntas abolicionistas e que essas pessoas comprassem a liberdade de escravos, né? Então elas iam lá, depositavam dinheiro, e aí se o proprietário aceitasse, esse escravo seria alforriado. E quando se forma essa junta em Campanha, um grupo de fazendeiros fica revoltado e decide ir até a cidade e incendiar a casa, né, dessa comissão, a casa onde morava o presidente da comissão, não sei, onde se instalou essa comissão. Só que um escravo dele foge, anda a noite inteira, chega à Campanha, avisa, e o Padre Vitor ele vai com o crucifixo para a porta da cidade, né, para impedir que eles entrem, né? E ele fala: estou aqui para chamar vocês à conversão também. Então, e consegue impedir, né? Depois os detalhes da história, não vale a pena contar agora, mas é muito interessante esse episódio. Porque a gente pode dizer que o Padre Vitor, com aquilo que você já contou, com esse episódio, ele lutou contra o racismo sem ser um sindicalista.
Exatamente, porque hoje é uma grande tentação. Vamos pegar um assunto geral, então vamos falar sobre ele, vai cair sempre numa pauta relacionada a X e a gente tem que radicalizar. Padre Vitor tinha motivos para se radicalizar? Humanamente, sim. Eu falei com você naquele dia, eu não tenho sangue de barata, né? Não tenho, eu iria me irritar, né? Ficar bravo. Mas Padre Vitor é uma outra história. Ele tinha motivos, ele poderia ficar chateado, ele poderia ficar com raiva, mas em primeiro lugar era o testemunho que contava. Era uma pessoa que tinha uma fé muito além. Então a cada percalço que acontecia era através do testemunho, da pregação, da palavra, tudo isso que constituía esse modo de combate do Padre Vitor aos seus percalços sociais religiosos. Você pode ver esse mesmo caso, que, se eu não me engano, teve um grupo específico que tentou pegar essa causa para falar que ele era isso e tal. Todos esses combates do Padre Vitor não tinham um fundo político. Sempre tinha um envolvimento com a religião, com a fé. Ele poderia muito bem sair lá, pum, não. Ele pega a sua cruz, ou seja, não é somente um combate físico, mas é um combate espiritual, religioso, sempre tendo em vista a conversão. Deu para entender um pouco. Então, não é somente você chegar e fazer uma briga por briga e ficar igual um hamster, né, naquela rodinha. Tem um fundo, o fundo é a conversão, o fundo é amansar aqueles corações. Não preciso falar mais nada. Porque tem que levar em consideração o contexto em que ele vivia, né? Aquele contexto em que a escravidão era uma coisa, digamos, entre aspas, normal, né? Quando vocês pensam em São Paulo, na Carta Filemon, era uma coisa, né, que era o contexto que ele tem que viver. Mas dentro desse contexto, vivendo a experiência da fé, né, é uma novidade, como você entendeu, uma outra maneira de olhar para aquela questão, né? Foi um homem à frente de seu tempo para muitas coisas. Bom, gente, vamos nos alongar demais, já é tarde. Uma última coisa que eu acho muito bonito também, que na história dele, é que quando o padre Vitor morreu, ele foi pároco em Três Pontos, porque então ele nasceu em Campanha, ele foi pároco em Campanha por 1 ano, e depois ele foi nomeado para a cidade de Três Pontos, porque o pároco tinha morrido, e aí teve toda essa confusão, as pessoas não aceitaram, não iam à missa, e quem começou a ir à missa? Quem começou? As crianças, porque ele tinha, né, um dom de dar para as crianças, e as pessoas mais simples, né? E aí, quando ele morreu, né, mesmo essas pessoas, esses fazendeiros que foram lá para colocar fogo na casa da comissão, todos, né, ou mudaram de posição também no sentido de conversão e ou respeitavam, né, ou amavam mesmo o Padre Vitor. Então, quando ele morreu, né, houve um grande movimento, muita gente, né, foi uma multidão, né, tanto que eles tiveram que passar com o corpo dele 2 vezes, né, pela praça, até ele foi sepultado na igreja. E quando eu estava lendo essa história, né, mas é verdade, né, isso reafirma aquela frase que é o nosso título, né, já não sois escravos nem livres, mas sois um em Cristo Jesus. E isso me lembrou uma outra história que eu conheci no meeting de Rimini no ano passado, que é a história de um médico venezuelano, que muito curioso, sempre José Gregório, e que me veio à mente porque eu tive um aluno venezuelano com esse nome, e que eu falei, poxa, mas seu nome tem a ver com o médico da Gregório? Ele falou, sim, eu sou muito devoto dele. Uma coisa impressionante. Esse médico, ele viveu na Venezuela no século XX, era o médico do povo. E ele, quando morreu, foi esse mesmo movimento que aconteceu com o Padre Vitor. É uma multidão de gente das mais diferentes classes sociais, né, que foram acompanhar o cortejo. Então, é verdade, a gente pode dizer que a santidade, né, cria unidade entre os homens, né, muito mais do que qualquer discurso, qualquer ideologia, qualquer intenção,
né, de, com o próprio esforço, fazer uma unidade? Bom, ele já morreu com fama de santidade. Acho que em vida ele já tinha essa fama. Faleceu, dizem que seu corpo exalava um perfume muito forte, de flor, né, de rosas. A sociedade daquela região simplesmente parou. Pobre, rico, enfim, todos sentiram a morte daquela pessoa. E é como bem você falou, foi a unidade daquela população, não existia mais classe distinta, cor distinta, condição distinta, todos se tornaram um. Através desse testemunho, ele se pergunta o que esse padre fez de tão anormal. A gente fala anormal, na verdade ele fez normal. Ele evangelizou, ele catequizou, ele cuidou dos pobres, lutou contra as injustiças, só que sem ser um sindicalista. Muito importante lembrar, sem politizar de fato a mensagem do Evangelho. Bom, e foi sobretudo o testemunho de Cristo. Olhavam para o Padre Vítor e viam o próprio Cristo. Então isso significou de fato aquela mudança que era necessária para aquela sociedade e, voltando, já era pronunciada por Dom Viçoso. Então a missão de Dom Viçoso foi cumprida de certa forma. Aquele objetivo de reforma do seu clero foi cumprida também. Aquele testemunho do jovem rapaz que o próprio alfaiate, né, expulsou, aí, deu frutos, a própria transformação daquela sociedade. Então foi através da oração, foi através da conversão de muitos, do joelho no chão, enfim, da confiança em Deus plenamente. Então, Padre Vítor Você me fez lembrar agora um episódio muito engraçado. No primeiro momento é triste, mas quando o mestre expulsou o Padre Vítor da alfaiataria bordoada, ele falou assim: você vai ser padre no dia em que a galinha criar dentes. E aí, muito tempo depois, ele já era padre, né, o Padre Vítor, né? Ele estava lá, o pessoal viu ele levantar, de repente, do nada, levantar, e foi até a casa do alfaiate, né? E aí ele chegou lá, o alfaiate recebeu muito bem, ofereceu um cafezinho, claro, que honra, não sei o que. Ele ficou lá e na hora de ir embora, ele olhou para ele: então, mestre, as galinhas que eram dentes, e soltou uma sonora gargalhada, e o alfaiate, claro, né, super arrependido, pediu perdão, abraçou, e ele, né, como abraçou o alfaiate sem problema algum, né? Então essa história me marcou do dia que a galinha cria dente, né? Então, gente, para concluir, nós, eu, a Bia e a Rosângela, para preparar o encontro, né, nós fomos até Três Pontas, né, conhecer em loco, né, a cidade onde ele viveu, e nós ficamos muito marcados porque a cidade respira, o Padre Vítor a todos os cantos da cidade. Mas é muito bonito ver que não é uma coisa artificial. Por quê? O Padre Vítor está na catedral, é o santuário, né, da Nossa Senhora da Ajuda, né, Bia? E nós fomos à missa ali, ficamos um pouco, e era impressionante ver a quantidade de pessoas simples do povo que iam ali rezar, né? Iam rezar, ficavam ali de fazer um pedido. Era muito bonito, era um espetáculo ver aquele povo simples. Então não é uma coisa artificial, não é uma coisa criada, é uma coisa genuína de fé do povo naquele homem que eles reconhecem como eles, né, como um santo. Bom, eu acho que a gente percorreu um monte de aspectos super bonitos e eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para conhecer mais, né, alguns outros detalhes da história do Padre Vítor, né? Então, eu quero agradecer muito a presença do Raíssa, ele estava aqui todo preocupado, né, na mesa redonda, mas... Falaram que era uma coisa de tempo, Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, tá? Eu vou só
só dar alguns avisos, agora tem que pegar no celular os avisos para a gente não esquecer. Senhor. Do Brasil. Perfeito. Então, os maiores bispos da história do Brasil. Uma coisa que eu estava olhando o celular para contar é o seguinte: uma coisa impressionante ali daquela região de Minas, os mineiros que estão aqui com a gente, que ficavam orgulhosos, é que aquela região é um celeiro de santos. Porque tem a Inha Chica, que é beata, que é em Baipendi, que é ali perto. Ali, Minas, na região de Três Pontas, tem a nossa mãezinha, que é uma fundadora de um convento de Causores, se não me engano, e um outro, ali de Dom Pessoa, tem um outro bispo naquela região, também com fama de santidade. Então é uma coisa muito impressionante olhar para a história aqui, né, dentro do Brasil, tantos os santos que o Papa fala, os santos da porta ao lado, que são os santos não canonizados, mas tem também os santos que podem ser canonizados, né? Então é muito, muito interessante isso. Bom, então vamos lá, deixa eu achar os avisos aqui. Esse grupo com um monte de mensagem, gente, eu não estou achando que era... A gente tem lá fora umas banquinhas dos nossos patrocinadores, né, que além dos quitutes da Rô, tem o Bendito Fruto e o Espírito Gentil. Então vocês podem olhar lá fora, tem um monte de coisas interessantes. Temos a banquinha da revista Passos, a revista do Movimento Comum da Libertação. E nessa banquinha vocês podem adquirir o livro com a história do Padre Vítor e também outros livros para conhecer um pouco mais do carisma e a vida de Dom Jussânio. Amanhã nós montamos uma mostra que conta a história do Padre Vítor, então está lá fora, depois vocês podem visitar. Hoje já estão até às 10 horas no máximo, mas essas exposições vão permanecer amanhã e também depois. Nós teremos nos intervalos das mesas redondas a possibilidade de ter vidas guiadas. Então nós temos voluntários que vão